Teologia Aprenda Mais. Vamos hoje analisar sobre o catolicismo, né? Nesse vídeo a gente vai gravar sobre o catolicismo. Se inscreva no nosso canal Teologia Aprenda Mais, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos, né? E vamos estar pensando na questão do catolicismo romano, né? O catolicismo romano. Então, já a questão da história, a palavra católico, né, a palavra católica, vem do grego, né, católicos, que quer dizer universal. No nome catolicismo romano já observamos uma contradição, né? O catolicismo romano, que tem a questão de uma escrita, né? Rigorosamente falando, o catolicismo romano é uma contradição de termos. Católico significa universal, romano significa particular. Que até uma contradição de termo, né? Entre católico, que é universal, e romano, que é particular. Quanto ao desenvolvimento da organização eclesiástica, igreja romana, é muito difícil fixar com exatidão a data de sua fundação, porque seu afastamento das doutrinas bíblicas deu-se paulatinamente. Com a destruição de Jerusalém no ano 70, inúmeros cristãos passaram a viver na periferia de Roma. Durante os primeiros séculos cristãos, né, ocorreram muitas perseguições. Isso cooperou para que a igreja se mantivesse fiel às escrituras diante das perseguições, diante daquelas cruel perseguições. E outra questão, esse período é chamado da era patrística, né? Esse período é chamado de era patrística ou era dos pais da igreja, né? E nós temos aqui a questão de Policarpo, que veio do ano 69 a 156 depois de Cristo. Ele foi discípulo do apóstolo João, que foi queimado vivo, né, por se recusar a amaldiçoar Cristo. Policarpo falou: 86 anos faz que sirva a Cristo, e ele só me tem feito bem. Como podia eu agora amaldiçoá-lo, sendo ele meu Senhor e Salvador? Essa foi a resposta de Policarpo. Até o final do século III houve perseguições. E a situação começou a modificar-se com a vitória de Constantino sobre Maxêncio, né? Na época de Teodósio I, em fim do século IV, o Império Romano, né? O Império Romano tornou-se oficialmente um Estado cristão. A partir do século V, o Império Romano entrou em decadência. Carlos Magno foi coroado imperador pelo Papa Leão II no ano 800, século VIII, né? A hierarquia católica procurou manter valores próprios da civilização romana. A língua oficial da igreja continuou sendo o latim. O clero continuou usando a antiga túnica romana. Não podendo mais participar do culto por falta de compreensão da língua oficial, o povo passou a desenvolver formas próprias de expressões religiosas, marcadamente devocionais. Da mesma forma que a vida leiga medieval, o servo se comprometia à prestação de serviço aos senhores feudais em troca de proteção e também auxílio, né, celestiais. Passou a ser invocado por promessa, né, e que deveriam ser pagas após o recebimento das graças desejadas, né? E diante da fragilidade da prática religiosa, o Concílio de Latrão, em 1215, decidiu ordenar aos fiéis cristãos assistência dominical à missa sobre pena de pecado, bem como a confissão e a comunhão anual. A partir do século XIV, diversos grupos passaram a solicitar reformas urgentes. Dessas divergências resultou a cisão, separação no seio da Igreja Católica e o surgimento das denominações protestantes no século XVI. A Igreja Católica reagiu de forma conservadora a tudo isso com o Concílio de Trento, realizado em 1545 a 1567. A partir de então, a Igreja Cristã, subordinada à autoridade papal, passou a denominar-se Católica Apostólica Romana. Em oposição às igrejas protestantes, diante da popularização da leitura bíblica promovida por Lutero, a hierarquia católica recomendou a divulgação de catecismo com resumo da fé católica, mas não a Bíblia. O Concílio Vaticano I
interrompido com a tomada de Roma em 1870, né, reforçou as posições reforçou as posições autoritárias da Igreja ao proclamar o dogma da infalibilidade papal. A Igreja Católica inicia um processo de maior abertura com o Concílio Vaticano II realizada entre 1962 a 1968, adequando-se a diversas culturas dos povos, como a introdução das línguas vernáculas, né, idioma próprio do país, no culto e adoção de progressiva de traje civil pelo clero, etc. A fé católica foi trazida ao Brasil pelos portugueses a partir de 1500. Na sociedade colonial, a fé católica era obrigatória, não sendo tolerada, né, outras religiões. Por isso, a razão, as populações negras trazidas como escravos foram obrigadas a receber o batismo e obedecer aos preceitos católicos. A defesa da ortodoxia doutrinária religiosa era feita pelo Tribunal da Inquisição na metrópole, realizada no Brasil diversas visitações do Santo Ofício. Então, com a proclamação da República, o catolicismo deixou de ser a religião oficial e o clero perdeu o direito de subversão pelos cofres públicos, e a Igreja do Brasil reforçou a sua dependência em relação à Santa Sé. Com a Constituição de 1934, os católicos conseguiram o direito de ensino religioso nas escolas públicas, capelões militares no Exército Brasileiro e subversões de dinheiro para obras assistenciais e educacionais. Em 1952, cria-se a CNBB para coordenar a ação da Igreja. Com o golpe militar de 1964, a Igreja foi afastada da aliança com o poder político. Nos anos 70 e 80, a Igreja enganja-se na luta pela redemocratização. A renovação católica, carismática, de origem norte-americana, chega ao Brasil em 1968 pelo padre jesuíta, né, Harold. E hoje um dos seus expoentes é o padre Marcelo Rossi, né, que está aí. Mas, doutrinas, vamos lá para as doutrinas agora, pegando as doutrinas. Maria, Mãe de Deus. O Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria se tornou de verdade a Mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Os fiéis devem venerar a memória, primeiramente, da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Está no Concílio do Vaticano. Santo Atanásio acompanhou o Concílio de Nicéia e foi um dos que defendeu o dogma de Teotocos, onde Maria não é apenas a mãe de Jesus, mas é também considerada mãe de Deus, né? O Teotocos aparece mais lá no concílio, aparece no século IV, né, entre Nestório e Cirilo de Alexandria. Uma refutação. Na declaração acima do Concílio Vaticano II existe várias heresias. Virgindade, primazia de Maria sobre a Trindade, Mãe de Deus. Maria foi a mãe de Jesus, homem, né? O Jesus Deus é eterno, já existia muito antes de Maria e da própria criação do mundo, né? São refutações. Jesus ensinou que aquele que obedece a Deus são mais bem-aventurados do que se tivesse dado a luz ao Messias, né? Então tem esse conceito de permanecer e pensar acerca da verdadeira história, da verdadeiro conceito, o porquê. E uma das questões também é o seguinte, que a gente pode analisar, mas nunca se referiu como filho de Maria. Apesar da teologia católica procurar traçar uma linha entre a adoração que se dá a Deus e a que se oferece a Maria aos santos, na prática, elas não se pode distinguir. A Bíblia diz que somente ao Senhor, nosso Deus, devemos prestar culto. Mateus 4:10, né, o que o próprio Cristo falou, Apocalipse 22:9. E que Deus não permite que a sua glória seja dada a outrem. Isaías 42:8. O título de Rainha do Céu é acrescentado a ela durante a Idade Média. Evidencia uma influência pagã nos moldes da deusa babilônica que tinha precisamente esse mesmo título, infelizmente.
E outra questão bem básica, né? Outra questão bem básica é sobre a questão de Maria, né? Sobre a questão de Maria estar. Apesar que a gente pode analisar, apesar da teologia católica procurar traçar uma linha entre a adoração que se dá a Deus e a que se oferece a Maria, os santos na prática, elas não se pode distinguir, Vamos ver, a Bíblia diz que somente Deus, ao nosso Senhor, devemos dar culto, já falei sobre essa questão, somente Deus dá culto, né? Somente Deus dará culto. E outra questão primordial é somente a Deus é o culto. Então, a doutrina, a Imaculada Conceição de Maria, outra doutrina. Maria foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamada em 1854 pelo Papa Pio IX. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça, né, e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada, imune de toda mancha de pecado original. Não é bem assim que a Bíblia coloca, não. Não é bem assim que a Bíblia coloca. Tem que ser analisado à luz da Bíblia esses conceitos, né, que traz essa parte, que não condiz a Bíblia Sagrada. Vamos analisar mais um pouco sobre as questões que se parte. A refutação. A Bíblia declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23, Romanos 5:12. Em nenhum lugar é citado que Maria foi imune do pecado. No caso de Cristo, entretanto, é apontado repetidamente que ele era humano, contudo sem pecado. Só a respeito de Jesus é que pode ser dito santo, imaculado, inculpável, sem mancha, separado dos pecados. A doutrina da Imaculada Conceição contraria as próprias palavras de Maria, que chamou Deus de seu Salvador. Isso está registrado em Lucas 1:46 e 47. Admitindo humildemente, portanto, que era pecadora, pois precisava de um Salvador. Isso que a própria Maria falou, né? A própria Maria falou isso. Outra questão, a perpétua virgindade de Maria. O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja Católica a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito pelo homem. A liturgia da Igreja celebra Maria como sempre virgem, né? Com isso objeta-se por vez que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A Igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmão de Jesus, são os filhos de uma Maria, discípula de Cristo, que significativamente é designada a outra Maria, não a Maria, mãe de Jesus de fato. Trata-se de parentes próximos de Jesus, isso é o argumento da teologia católica, né? Vamos refutar. Em Mateus 1:25 nos informa que José não conheceu Maria até que deu à luz seu filho primogênito, entendendo-se que logo depois viveram normalmente como marido e mulher. É o primeiro sentido. Lucas 2:7 chama Jesus de primogênito, diferente de João 3:16. O que chama de filho unigênito de Deus no Novo Testamento já é uma distinção entre parente próximo e irmão. Com o uso da palavra grega, né, primo e parente, diferente, né, de irmãos e irmã. E quando falamos dos irmãos de Jesus, eles estão na maioria das vezes acompanhados de Maria, sua mãe. E os que aproximam mais de seres irmãos de Jesus do que primos, acompanhado da sua tia. Muito bom. Outra questão, a assunção do corpo e alma de Maria ao céu. A Imaculada Virgem, preservada de toda mancha da culpa original, terminando o curso da vida terrena, foi assunto em corpo e alma e glória celestial. Proclamando o dogma da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, pelo Papa Pio IX, em 1950. A Assunção de Maria é uma participação singular na ressurreição de seu filho e em antecipação da ressurreição de outros cristãos. Então Maria foi arrebatada, foi ressuscitada diretamente para o céu.
Não existe nenhuma base bíblica para a assunção de Maria. Só haverá arrebatamento quando Jesus voltar, a fim de buscar a igreja para estar sempre com ele. Quando então Maria e todos os santos, vivos e mortos, realmente subirão no corpo glorificado. Só há registro no Antigo Testamento de 2 homens de Deus que foram levados diretamente para o céu sem provar morte, Enoque e Elias. Únicos 2 são esses, Enoque e Elias. Outra questão, a intercessão de Maria, dos anjos e do santo. A bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sobre os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e mediadora. Referindo-se aos anjos, desde o início até a morte, a vida humana é guardada por sua proteção e por sua intercessão. Referindo-nos aos santos, eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe os mais valiosos auxílios. Não é bem assim, não. Refutação bíblica. Jesus não permitiu destaque especial para Maria. Nas bordas de Caná da Galiléia, Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Quando a mulher disse a Jesus que bem-aventurado era sua mãe, ele respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. A própria Maria sempre se colocou como uma serva do Senhor. Lucas 1:41. A Bíblia ensina que há um só mediador. A Bíblia ensina que existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único caminho para Deus, não existe outro. Ele é o nosso único advogado, é aquele que intercede por nós e ponto final. Nem anjo, nem demais. Ele é o único que intercede por nós. O catolicismo romano, a doutrina, o corpo e o sangue de Jesus estão substancialmente na Eucaristia. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por conseguinte, o Cristo todo. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que este se torna presente em tal sacramento. Então, o pão realmente lá se transforma no corpo de Cristo, é ele. Refutação. Quando Jesus diz: isto é meu corpo, isto é o meu sangue, Mateus 26 e 28, não se pode entender o texto literalmente, porque ele conclui: faz isso em memória de mim. Jesus usou muitas palavras de forma figurada. Eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, são as formas figuradas. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho. O pão e o vinho continuam com as mesmas substâncias, podendo apodrecer ou estragar com o tempo, não podendo ser comparado com o corpo incorruptível de nosso Senhor. Uma outra questão é essa. Doutrina. Tudo fazia parte de um memorial para ser lembrado para Cristo. O trabalho dele, entregando o seu corpo por nós, foi consumado. O seu sacrifício foi único, não pode ser renovado a cada instante. Ele nos deu a sua própria carne para comermos, porém, comer espiritualmente e não materialmente. Sem comer a sua carne pela fé e beber o seu sangue, que lava todos os nossos pecados, não teremos a vida eterna. Carne e sangue significa a plena humanidade de Cristo. Jesus declara que, se não assimilarmos seu sacrifício por nós, não teremos a vida eterna. Teremos a vida eterna. E eu quero terminar esse primeiro vídeo aqui sobre o catolicismo romano. Quero estar gravando um segundo vídeo a respeito do catolicismo romano. E a próxima doutrina que a gente vai estar conversando é Pedro é a rocha inabalável da igreja. Shalom, a paz do Senhor, até o próximo vídeo, o qual vai ser gravado. Até mais.